O filho de um advogado que defendeu presos políticos e um filho de presos políticos dividem o Iluminuras aqui hoje. Os dois seguiram a carreira dos pais e lançaram livros sobre a história deles ao longo da ditadura militar no Brasil. O advogado criminalista Fernando Fernandes é autor de Voz Humana e o jornalista Matheus Leitão escreveu Em Nome dos Pais. Filho de Marcelo Neto e Miriam Leitão, o Matheus venceu o prêmio Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa, o troféu Barbosa Lima Sobrinho e recebeu 2 vezes o prêmio ESSO, o mais prestigiado do país. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, eu tenho uma série de curiosidades em torno do livro. Primeiro, em relação à pesquisa. Eu sei que você mergulhou na história dos seus pais e da ditadura. Foi quanto tempo de pesquisa? Quem você procurou? Onde? Como é que foi isso? Então, foram 13 anos, de pesquisa, porque não 13 anos direto, mas eu pesquisava alguns meses, parava, pesquisava alguns meses, porque não é muito difícil você ter acesso às informações sobre o período ainda, tanto tempo depois, 32 anos após o fim oficial da ditadura, ainda há vetos. E eu fui atrás, enfim, de todas as pessoas que participaram do inquérito policial-militar, dos meus pais que foram presos na ditadura, e todas as pessoas que militaram com ele nas organizações contrárias ao regime. E até buscar os torturadores, que foi o mais difícil, o momento mais difícil. Eu tive acesso a uma parte da documentação em 2004, que é quando eu vejo que eu tenho ali muito material de investigação. Demorou muitos meses para eu conseguir ter acesso, era o processo deles que estava arquivado no Superior Tribunal Militar. E lá tem muitas informações, lá vamos dizer assim que foi a base de todas as informações, mas foi muito difícil ter acesso. Nessa época não tinha lei de acesso à informação, mas mesmo depois da lei de acesso à informação eu encontrei muitas portas fechadas quando fui atrás dos documentos. Tem documento que você não conseguiu mesmo com a lei? Mesmo com a lei. Meus pais foram presos em dezembro de 1972, no 38º Batalhão de Infantaria, em Vitória, no Espírito Santo. E eles foram torturados. Meu pai foi espancado durante vários dias, minha mãe foi colocada em várias situações também, inclusive bateram nela, ela estava grávida do meu irmão mais velho, e ela foi colocada numa cela, numa sala escura, com uma jiboia por um tempo indeterminado. Ela não sabe quanto tempo ela ficou ali. Essa foi uma das torturas que ela sofreu. E um documento específico, chama Boletim Interno, ele registra a entrada de todos os militares que entraram em dezembro de 72 no quartel. E eu pedi para ter acesso a esse documento, meu pedido foi negado. O Exército falou que tem informações pessoais dos militares. E eu pedi para saber se 3 militares específicos tinham entrado, porque a minha investigação, que eu fiz por conta própria, mesmo com todas essas dificuldades, apontaram para esses 3 militares como participantes de violações de direitos humanos, não só contra os meus pais, mas contra todo um grupo que foi preso de mais de 30 pessoas lá em Vitória. Mas meu pedido foi negado, mesmo via lei de acesso à informação, mesmo tanto tempo depois. Você ficou frente a frente com os delatores, com o delator, com os torturadores. Como é que foi essa hora? Olha, foram momentos de bastante tensão, O frente a frente com o delator é um dos capítulos, é um momento em que eu sempre busquei essa pessoa, porque ele era o chefe deles, O chefe que traiu, entregou todas as informações, a suspeita era que ele não tinha sofrido nada, E por conta disso, meus pais foram presos, por conta disso eles foram torturados, E minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho, isso sempre mexeu comigo. E eu era o único da família que não estava lá com eles, de alguma forma precisava estar lá, ser solidário. Então esse encontro foi vamos dizer assim, o primeiro grande encontro do livro, e lá é um momento de muita tensão, uma conversa que, poxa, eu acabo chegando lá à noite, por várias circunstâncias, ele se sumiu, assim, durante 40 anos ninguém nunca achou ele morava numa região rural, e eu acabo descobrindo o local à noite, eu chego lá, tá uma cena assim meio cinematográfica, tá pegando fogo, assim, a mata, perto do sítio dele, e eu entro, assim, chegar à noite, tanto tempo depois, com essas perguntas difíceis que eu ia fazer, não foi fácil. E aí, enfim, é uma entrevista dura, em vários momentos fica difícil, em alguns momentos ele quase me coloca para fora da casa dele, mas ele, depois de um momento, ele resolve admitir tudo, diz que entregou, diz que ele também foi torturado, e pede perdão, que é um momento
bem difícil. Acabou acontecendo uma coisa que eu jamais imaginei quando eu comecei essa busca, que é eu virar o portador de um pedido de perdão dele para toda uma geração. Sabe, mais de 30 pessoas foram presas por conta das informações que ele passou para os militares. Algumas foram mortas, como o ex-deputado federal, eu sempre gosto de registrar, o ex-deputado federal Lincoln Cordeiro West. Então, assim, sabe, é como se fosse, eu fui atrás da história da minha família, mas acabei beirando ali um pouco da história do Brasil também. Eu sei que é uma história, né, que sempre te incomodou. Você está no jornalismo há 17 anos, é premiado, esse é o 2 prêmios ESSO, mais importante aqui do país. Essa história demorou a sair, esse é o seu primeiro livro. Você acha que tinha que maturar melhor, pesquisar mais? Por que agora? Por que você lançou recentemente? Foi quando eu consegui achar tudo aquilo que eu queria. Quando eu consegui todas as respostas, pelo menos, que eu buscava, a maioria delas, né? Algumas ficaram sem porque as Forças Armadas ainda não entregam os documentos às famílias, né? E eu, como eu te disse no início, eu fui atrás de todos os militares que participaram do inquérito policial militar, que estavam lá, né? E até chegar nos nomes dos torturadores não foi fácil, porque isso não fica registrado, quem torturou, quem não torturou. Então eu tive que fazer uma longa pesquisa. Durante essa pesquisa, em alguns momentos eu tive dúvidas se eu deveria publicar esse livro. Eu pensei, talvez, será que eu não estou impedido pelo meu envolvimento emocional, né? Nosso distanciamento como jornalista que nós devemos ter das histórias. Mas aí eu tive um momento que eu fui estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, e eu fiquei lá um ano, e lá eu tive acesso a um conceito novo do jornalismo, que é o autojornalismo, self-journalism. E lá, algumas histórias, sabe, até de sofrimento de famílias que as pessoas foram atrás. E eu percebi que, como o conceito diz, essa é a grande riqueza do material, é o envolvimento emocional que traz. Então, quando eu sinto raiva, eu tenho que dizer que eu sinto raiva. Quando eu fico triste, quando por alguma situação assim, das mais inesperadas, acontece algo engraçado, eu conto. Então eu estou na primeira pessoa narrando, né? E tem um momento que para mim é o mais difícil, que é frente a frente com o torturador, porque os indícios surgiram em diversos momentos da participação dele, mas como o Exército não me entregou esse boletim interno, ele negou que estivesse lá, e ele defendeu algumas coisas que ainda eram defendidas naquela época. E meu objetivo nunca foi a vingança. O que eu queria era, tanto tempo depois, entender como essas pessoas pensam, como elas pensam sobre aquilo que ocorreu, né? Será que elas fazem alguma autocrítica, né, tanto tempo depois? Qual é a visão delas sobre aquilo que ocorreu em meio à Guerra Fria, né, em meio à ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos? Foram conversas tensas, difíceis, mas pelo menos para mim pessoalmente foram importantes para que eu elaborasse tudo aquilo que ocorreu, né? Outro ponto importante, como é que foi o seu processo de escrita mesmo? Seu processo criativo foi longo? Você tinha rituais aí de escrita, escrevia todo dia? Como é que é? Eu tentava escrever logo que eu chegava das viagens, porque eu achava que era importante estar ali no calor do sentimento, até porque, como é a primeira pessoa e o autojornalismo, ele pede que você seja sincero com seus sentimentos, eu não podia deixar passar muito tempo. Óbvio que eu fazia anotações, que eu estava muito preparado, né? Algumas entrevistas eu gravei, no sentido de que eu sabia que tinha ocorrido ali mesmo 1 mês, 2 meses depois, mas eu tentava escrever o mais rápido possível, mesmo que fosse difícil. Na volta desse capítulo aí, na volta dessa entrevista frente a frente com o torturador, foi muito difícil escrever, mas eu resolvi que eu ia escrever o mais rápido possível, assim que eu conseguisse, para deixar ali no calor, pelo menos tentar passar para o leitor tudo aquilo que aconteceu, o sentimento mesmo, aquilo que estava ali, né? Eu tenho uma visão sobre esse período. Acho que o Brasil não elaborou ele como ele deveria ter sido elaborado, sabe? Eu não tenho a pretensão de falar por todos os filhos de ex-presos políticos, mas eu tenho dito que eu sou a segunda geração à espera de um pedido de desculpas das Forças Armadas que não veio, né? O meu objetivo sempre foi elaborar o máximo para eu entender, né? A filósofa Hannah Arendt diz que perdoar não é necessariamente desculparmos qualquer ato, mas nos reconciliarmos com o mundo no qual essas coisas foram possíveis, né? Inclusive a tortura. Eu tenho respeito pelas Forças Armadas, elas são importantíssimas para o Brasil, né? São eles que estão agora em lugares ermos
desse país, enquanto nós estamos aqui conversando, são eles que nos socorreram em momentos de segurança, mas eles erraram na ditadura. Né? Os quartéis, eles foram construídos para proteger brasileiros, não para torturar, não para matar e ocultar presos políticos, como aconteceu com algumas famílias, né? E a história da minha família é menor. Você recebeu o pedido de desculpa das pessoas, mas não da organização. Não da organização. Recebi de algumas pessoas. Por exemplo, o delator. Por exemplo, o curador. Minha mãe era menor de 21 anos. Né? Meus pais, os jornalistas Marcelo Neto e Miriam Leitão, eles eram muito jovens. Né? Eles eram estudantes. Nunca tinham pego em armas. Eles estavam ali fazendo protestos, assim, sei lá, greve. Produzir peças de teatro com versos clássicos de Castro Alves. Então, essa era a resistência que eles faziam, uma resistência de, sei lá, fazer panfletagens. Então, eu cito isso no livro, né? Mas, independente da resistência deles ter sido assim, ocorreu tudo como eu contei aqui, né? Então, eu faço essa minha busca, né, no sentido de tentar trazer luz para um período, sabe? Eu parto da história familiar para, sei lá, buscar pelo menos, fazer um retrato de como era viver no Brasil em 1972, 1973, que é a época que a ditadura teve várias fases, essa foi uma das mais duras, né? Entrou para a história como os anos de chumbo e eu tento fazer esse relato, partir desse relato, né, pessoal, para fazer um retrato maior. Para terminar, o livro está aqui, já está na segunda edição, mas vem mais projeto por aí. Você filmou, não é isso? Filmei. Na verdade foi uma equipe comigo, né, de documentaristas, eles documentaram todo o material e vai vir um documentário que vai sair foi produzido pela Boutique Filmes, uma produtora lá de São Paulo, e vai sair na HBO da América Latina inteira, tentando até contextualizar como era esse período aqui no Brasil. Vai ser uma série, na verdade, são 4 episódios de 1 hora. Então, e vai chamar Em Nome dos Pais também, como livro. Matheus, é isso, foi um prazer receber você aqui. Eu te disse antes, né, da entrevista, que eu sempre li seus textos, sempre admirei seus textos. Está aqui com o seu livro, daqui a pouco um documentário. Parabéns, boa sorte. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras generosas aí sobre o meu trabalho, fico feliz. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura. O intervalo é curtinho. Até já. O Iluminuras já está de volta e eu converso agora neste segundo bloco com o advogado Fernando Fernandes. Aqui comigo, tudo bem, Fernando? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Muito bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Bom, a gente começou no primeiro bloco com o Matheus, que é jornalista, filho de presos políticos. Você é advogado, filho de um advogado que defendeu presos políticos e que depois também foi perseguido. Isso marcou a sua vida, a sua carreira de alguma forma? Eu acho que isso é fundamental na formação do próprio indivíduo. Na verdade, eu me formei através da história do meu pai, né? Que foi preso político, foi perseguido político, foi confinado, foi obrigado a sair do Paraná, confinado em Ponta Porã, e lá tomou 17 tiros em 1979, antes da anistia. Isso certamente influenciou não só as curiosidades acadêmicas, mas a formação humanista como indivíduo. Bom, fruto dessa história toda é esse livro aqui, Voz Humana, a defesa perante os tribunais da República. Nesse livro aqui você resgata as defesas feitas por alguns dos advogados que defenderam presos políticos. E tem muita novidade aqui, não é isso? É uma pesquisa que começa com uma curiosidade, lógico que a curiosidade advinha da atuação do meu pai, né, como advogado de preso político e depois como preso político, tentar entender essa fase da história do país. E aí, conversando muito com advogados da época, de início o Lino Machado, que atuou no Tribunal Militar, e lendo o livro do Evandro Luiz e Silva, eu fiquei muito curioso por que o Tortura Nunca Mais já tinha feito as cópias dos processos físicos, mas se não existia nenhuma gravação à época. Isso levou a meses de procura, de pesquisa, etc.,
até que nós descobrimos a existência das gravações do julgamento de presos políticos, que era dividido à época em julgamentos públicos e secretos. E algo que nunca tinha sido divulgado. Não, algo que era absolutamente fechado. Isso gerou a apreensão do material em 1997, um mandado de segurança, julgamento no Tribunal Militar e 20 anos de luta pela abertura, até que neste ano, em 2017, houve um julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal determinando a abertura integral desses arquivos. A sua ideia aqui foi o quê? Foi lembrar esse período, lembrar esses advogados, as histórias, os presos, os perseguidos, para que não aconteça mais? A verdade, há duas fases aí, né? O livro Voz Humana, que começa examinando exatamente a resistência dos advogados contra a repressão, a atuação de um pequeno grupo de advogados, porque se cria uma ilusão de que a ordem dos advogados e que toda a advocacia estava contra o regime. Mas isso não é a realidade. Um pequeno grupo de heróis que passaram a resistir a esse sistema. Então, foi tentar resgatar essa atuação de resistência do advogado, que é mais do que uma atuação técnica. E aí, a partir dessa curiosidade, vem a tese de doutorado, que é a ideologia e saber, poder e saber, que vai examinar a formação dos juristas no Brasil. Aí a questão ela é mais ampla, porque tenta entender o que gerou a formação absolutamente técnica dos juristas a sustentar o regime autoritário. Eu estou com um livro aqui comigo, Poder e Saber, Campo Jurídico e Ideologia. É uma história, né, que vai aí passando ao longo do tempo, e aqui você explicava aí pra gente o que você defendeu, mas detalhe um pouco mais. Fernando, o que você estudou aqui? Foi um longo estudo, é fruto da sua tese de doutorado, o que as pessoas encontram aqui? Eu faço a relação, a partir da atuação dos advogados do regime de 64 e a defesa de presos políticos, né, e a ideia de que o Tribunal Militar era um arcabouço que impedia o sistema de avançar. Isso, na verdade, foi um discurso, porque não é verdade, o tribunal fazia parte desse sistema. Eu tentei compreender o que gerou a formação dos juristas. Então, a reforma universitária de 1930 faz uma cisão fundamental entre o direito e a filosofia, a sociologia e a história. A partir dessa reforma, que foi feita por Francisco Campos, que é conhecido como o ministro do Estado Novo. Mas poucos se percebem que ele foi o ministro da Educação do Getúlio e que fez a reforma universitária, antes tida como um avanço, porque fez a Faculdade de Sociologia e Filosofia. Mas a tese é que isso serviu exatamente a retirar essas matérias de dentro da formação do direito. Que é justamente o que você não defende, você defende sempre uma tese mais humanista, não é isso? Sim. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos alguns ministros que representaram uma formação anterior a isso. Por exemplo, o Evandro Lins e Silva, o Vitor Nunes Leal, o Hermes Lima, que são exatamente os ministros caçados pelo regime militar de 64, né? Não é à toa que o regime, o primeiro lugar ao regime ocupar em Brasília foi a Universidade de Brasília. Por quê? Porque ali o Anísio Teixeira, junto com o Darcy Ribeiro, estavam tentando recuperar a ideia de uma universidade que na área de humanas fosse integrada. E isso rompe com a ideia de você criar a formação de quadros. O Raimundo Faoro, que foi um grande sociólogo, e aí sim, quando se fala da Ordem dos Advogados, o grande presidente da Ordem a ajudar a se encaminhar ao regime democrático, ele, no livro Os Donos do Poder, fazia uma análise. É preciso examinar a formação dos quadros do funcionalismo público, dos quadros que vão gerar o poder. Delegado de polícia, promotor de justiça, juízes, advogados. O que ocorreu nessa história de formação
dos juristas, que acabou tornando o direito absolutamente técnico. E com isto, sustentando o regime militar, sustentando a perseguição aos presos políticos e gerando consequências até hoje na história. Porque nós nos acostumamos na formação escolástica a ter datas. Então, quando terminou a escravidão? 1888. E acreditamos que terminou ali, mas de fato há um termo em história e ciência política chamada permanências históricas de longa duração. Então, para nós compreendermos essas mudanças, elas vão se embrenhando no tempo. E o regime de 64, ele começa a ser articulado muito tempo antes, na formação dos juristas, depois na tentativa de golpe ao Getúlio em 54, que vai gerar o golpe 10 anos depois. Portanto, para entender o que nós vivemos hoje, entender o regime de 64, quais são as raízes que nós vivemos hoje, é preciso compreender a história de uma maneira mais longa. A pesquisa é fruto de quê, Fernando? Você já tinha um histórico nesse campo, agora esse estudo aqui já estava praticamente pronto, a ideia já estava pronta na sua cabeça ou não? Foi a partir mesmo do doutorado? Não, a primeira questão foi a descoberta das gravações. Essa ponto de partida. Ponto de partida. Essa tinha um fragmento que gerou o primeiro livro, né? Esse fragmento também vai ser analisado aqui na tese de doutorado. Mas a tese de doutorado, ele vai examinar como não se tinha o acesso à integralidade das gravações, nós vamos examinar as sessões solenes do STM. E com isso verificar toda a religiosidade dos ministros a sustentar o discurso de que o direito é uma missão, né? Ao mesmo tempo, vamos fazer uma comparação entre duas universidades, duas faculdades brasileiras, a Faculdade de Recife e a Faculdade de São Paulo. Porque essas duas faculdades deram origem a todas as outras faculdades de Direito. E há um conflito ideológico entre essas duas faculdades. A de Recife sempre foi muito mais aberta, sempre foi mais oxigenada, mais dedicada ao estudo da filosofia, da sociologia, e a Universidade de São Paulo muito pragmática, levada a estudar o direito civil, né, o direito patrimonial. E também há uma raiz religiosa de diferença entre franciscanos de São Paulo e a raiz religiosa de Recife. Isso tudo misturado, quer dizer, para se entender, há uma amálgama entre tecnicidade do direito, religiosidade, e isso tudo a sustentar, vamos dizer, os alicerces necessários para a formação do Estado autoritário de 64. Para terminar, eu sei que essa pesquisa continua, né? Agora, com a abertura dos arquivos, né, com a ordem do Supremo, certamente ela vai continuar, eu vou continuar a pesquisa, e certamente esse material vai servir a incalculáveis números de livros, de pesquisa. É uma grande vitória da democracia a abertura dos arquivos sonoros do regime de 64. A gente aguarda, então, essas próximas pesquisas, né? Passo a passo. Bom, eu queria só terminar falando que a gente está na biblioteca que se chama Vitor Nunes Leal, aqui do Supremo Tribunal Federal. Foi um prazer, Fernando, te receber aqui. Muito obrigado. É um prazer e o nome da biblioteca deixa saudades e marca a história do Supremo Tribunal Federal. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.